dia, bom dia, bom dia. Tamo aí, segundona, semana do Natal. Muita gente já entrando em férias, em festas. Eu vou botar meu óculos aqui. Vou botar meu óculinho, proteger a visão. Aí, legal. Agora sim. Eu esqueço aqui que na saída do viaduto, na hora que vira à esquerda aqui, o sol pega bem de ladinho. Aqui, ó. Mas quero desejar aí já uma ótima segunda-feira para vocês. Espero que tenham uma semana abençoada. Estou aqui me deslocando para o trabalho, como de praxe, como de costume. E quero compartilhar aqui, com certeza, um texto interessante. Não vai ser um devocional, vai ser mais um alerta hoje. E eu quero extrair desse texto alguns entendimentos práticos para você aplicar aí, principalmente no ambiente de culto, que pode ser que coisas do tipo aconteçam. Então você vai ficar ligado aí no movimento para separar o que é de Deus e o que não é, tá? E antes de entrar no capítulo e no versículo de hoje, eu não poderia deixar de pedir a sua inscrição aqui no canal. A gente está crescendo aos pouquinhos, né? Daqui a pouco a gente atinge aí os nossos objetivos, com certeza, com muita fé, muita ousadia. E também tem que te pedir um like aqui no vídeo, já de antemão, porque eu sei que quando a pessoa vai ouvindo ou assistindo aí ao longo do tempo, acaba esquecendo de dar o like aí no final ou no meio do vídeo. Então eu vou pedir aqui para você dar o like já de agora. Aí você assiste tudo, compreende. E se você não gostar, você tira ou até mesmo dê o dislike, tá bom? Mas já dá o like aí para lembrar. E também, se você gostar muito, aí você pode compartilhar essa mensagem aqui para tantos outros aí que estão na sua lista de contatos. Hein? Você tem a lista de contatos? Vocês lembram que antes a gente tinha que anotar no caderninho o número das pessoas? Tinha lá, letra por letra, aí tinha os nomes, números. E muitos a gente decorava, né? Os contatos mais comuns a gente decorava. Era bem normal isso. Hoje as pessoas talvez mal sabem o seu próprio número. Tá gravadinho no celular, então acaba esquecendo aí, né? E eu vou começar aqui com um texto muito interessante, que está em Jeremias, capítulo 23, verso 16. E ele fala assim, ó, parece que eu tô abrindo o noticiário de hoje. Fala assim, ó: não deem ouvido a esses profetas quando profetizam para vocês e geram em vocês falsas expectativas. Tá? Ele fala assim: eles inventam tudo o que dizem. Eles não falam da parte do Senhor. Vamos recapitular? Jeremias 23:16 diz assim: esses profetas, quando profetizam para vocês, eles geram falsas expectativas. Tomem cuidado. Eles inventam tudo que dizem.
E por último, eles não falam da parte do Senhor. Muito interessante essa perspectiva, porque, como eu falei, parece que a gente está vendo noticiário, né? É como se o Jeremias tivesse escrito para hoje. Estamos aqui, ó, 6h57, gravando. Parece que o Jeremias escreveu para a gente ler hoje, né? Quantos que se dizem profetas estão por aí circulando, ganhando seu trocado, inventando moda, inventando coisas, gerando falsas expectativas. E aí o ofício de profeta, né, era o portador da mensagem, né, do Velho Testamento. Se a gente fosse traduzir para hoje, não só para aqueles que se dizem profetas, itinerantes, mas portadores da mensagem em geral, então líderes, pastores, padres, sei lá, o que mais? Bispos, tantos outros aí. Reverendos. Uns até se chamam de apóstolos, né? Quantos não se utilizam dessa mesma prática, né? Profecias que geram falsas ilusões, falsas expectativas, e inventa tudo e não estão falando nada da parte do Senhor. Então, queria destacar aqui alguns pontos para você entender o que é isso, o que é a profecia, o que é o profeta e o que é da parte do Senhor, tá bom? Começar aqui construindo esse raciocínio, espero que ao final a gente conclua aqui com um tempo razoável. Não quero me estender muito, mas espero que o pouco que a gente poder contribuir aqui já te separe aí que a profecia boa, sã, agradável e direcionada pelo Espírito Santo. Eu particularmente creio nos dons, né? A permanência dos dons aí distribuídos para a igreja pelo Espírito, creio nisso, mas tem que ter muita cautela hoje em dia. Então, a gente vai pegar alguns textos aqui e eu vou lembrando de cabeça. Depois a minha ideia é colocar dentro da descrição aí do vídeo qual que é o capítulo e o versículo, tá? No Velho Testamento a gente vai ver Deus falando que é para ficar muito atento à profecia, porque a profecia que é de Deus, ela vai se cumprir. E a profecia que não é de Deus, ela não vai se cumprir. Então, entendam que aqui a gente pode julgar o que está sendo dito, não quem está dizendo, tá bem? É o que está sendo dito. Aí nós temos o meio pelo qual está sendo dito, que é o profeta. E nesse ponto de a profecia ser de Deus ou não, e o profeta ser de Deus ou não, nós temos uma famosa figura no Velho Testamento, que é o profeta Balaão. Quem conhece o profeta Balaão? Quem conhece a história do Balaão? Balaão era um profeta que recebia as coisas da parte do Senhor. Ele recebeu um trocadinho dos inimigos de Israel, dos inimigos dos hebreus, para profetizar contra o povo hebreu, liderado por Moisés, que estava caminhando ali em direção à Terra Prometida, né? Caminhando pelo deserto, em direção à Terra Prometida. E ele reluta com Deus
por conta justamente dessa da graninha que entrar. Deus fala por 1, 2 vezes para ele não ir com os que estavam querendo comprar, mas por persistência, e Deus sabe o coração, ele vai com os inimigos de Israel. Só que chega em determinado momento, ele profetiza bênçãos, né, sobre o povo de Israel. Mas interessante que lá adiante, bem adiante, nós vamos ver que esse mesmo profeta Balaão, ele, ao invés de usar a profecia, né, para maldizer o povo, ele usa uma estratégia para corromper o povo. Então ele coloca prostitutas ali num ponto estratégico para que os guerreiros de Israel ficassem encantados com as moças e cometessem os pecados e levassem isso para dentro do povo de Israel, e aí o pecado cometido levaria a uma brecha, e a brecha espiritual levaria talvez à derrota do povo de Israel ali naquele momento de guerra mais à frente, o famoso trecho ali onde é falado sobre o profeta Balaão. Então a grande pergunta é: a profecia era de Deus? Sim. Todas as profecias citadas pelo Balaão eram de Deus. Portanto, todas elas se cumpriram. Olha que interessante isso. Então, se a gente julgar a profecia pelo texto, a profecia é de Deus, que ela se cumpriu, ok? Mas, e o profeta? Era um profeta de Deus? Claramente não. Deus falava com ele, Deus se apresentava para ele, mas ele não era um profeta de Deus, e tinha o coração em Deus. E aí aqui a gente pode extrair um aprendizado. Nem todo profeta é de Deus, nem toda profecia é de Deus. Mas podem existir profetas que não são de Deus, não têm o coração em Deus, mas que vão dizer uma profecia que é de Deus. Nossa, difícil, né? Difícil. Porque a gente se depara de verdade com isso no texto bíblico, tá? É difícil de interpretar, né? Mas aí tem um ponto chave aqui para nós. Porque a igreja cristã, de certa forma, entendeu que o que está escrito já foi concluído ali, e por alguns séculos depois de Cristo foi sendo fechado o nosso famoso cânon, né? A lista de livros que a gente entende como palavra de Deus, e traduzindo aí aos detalhes, seria a profecia de Deus, né? Então o grande ponto é: que tipo de profecia nós temos hoje? Porque aí talvez fique mais fácil da gente separar uma coisa da outra. Então a gente tem lá na Bíblia as profecias, os profetas, sendo de Deus ou não, mas que no conjunto da obra já foram fechados no cânon. Então, teoricamente, não tem novas escrituras. Se não tem novas escrituras, significa que tudo o que havia de ser profetizado acerca do passado, do presente e do futuro já está concluído. Tá bem? Então aí vai a primeira lição. Se a Bíblia é um livro já concluído, fechado, significa que todas as profecias que eram para estar escritas sobre passado, presente e futuro já foram fechadas. Então, qual que é o primeiro alerta aqui dentro dessa primeira lição? Cuidado com essas profecias que vão falar sobre
quando Jesus vai vir, quando vai acontecer tal evento que está escrito na Bíblia, quando que tal coisa. Ah, mas essa pessoa acertou o dia do tsunami, será? Mas essa pessoa acertou tal coisa. Eventos climáticos, quedas de governos. Calma aí que a gente vai falar sobre isso. E aí agora ela está profetizando que Jesus vai voltar em 2026. Calma lá, gente, calma lá. Se fosse 2026, na data assim específica, estaria no texto. Essa preocupação que eu tenho hoje. Quantas vezes você ouviu na internet um tal profeta que já acertou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, aí profetizam aí um desastre, né? Uma coisa que vai acontecer na natureza, que vai não sei o que vai mudar, que vai provocar tal coisa e não acontece. Opa! Aí eu te pergunto, você tá lendo a Bíblia? Hein? Tá lá na Bíblia essas profecias? Se tá lá e tá sem data, só tá repetindo o que já tá escrito na Bíblia. Então não tem nada de profeta, né? Agora, se nem tá lá na Bíblia e a pessoa tá querendo cravar coisas aí, eventos escatológicos, esquece, meu. Esquece, é profecia falsa. Ah, mas eu recebi um anjo, me levou pra não sei pra onde. Tá bom. Vai tentando enganar as pessoas aí. Mas aqueles que conhecem a Escritura não serão enganados. Certo? Não seja enganado por esse tipo de profecia. As que vão colocar aí datas futuro e tal. Se tivesse data, estaria na Bíblia. Profecia, todo o ciclo da humanidade, até o final dos tempos, até o final de todas as coisas, já está escrito, tá bem? E aí a gente pode então, a partir disso, entender que profecias que vão acontecer hoje vão estar no aspecto mais pessoal ou no aspecto para trabalhar um determinado grupo, direcionar um determinado grupo. E aí a gente tem três perspectivas de profecia, tá bem? Muitos vão chamar de revelação, muitos vão chamar de experiência metafísica, mas talvez a gente traduza tudo isso como profecia, tá bem? E aí a gente tem a revelação do passado, a revelação do presente e a revelação do futuro. Profecia do passado, do presente e do futuro. O que seria isso? Deus, através do dom do Espírito, ele pode usar ferramentas, tá? E não mais como profetas de ofício, né? Como era lá, isso encerrou em João Batista, mas o dom da profecia através de pessoas para que a obra de Deus seja feita. Presta atenção, esse é o ponto-chave. A obra de Deus seja feita. Então, muitas das vezes, tem uma pessoa que é muito dura assim no coração, não crê de jeito nenhum no Evangelho, nunca leu a Bíblia, então tem o seu preconceito contra a Bíblia e principalmente contra os cristãos, né? Os crentes, de certa forma. E aí, é possível que Deus use uma pessoa, o dom de profecia, para revelar alguma coisa do passado dessa pessoa
Esse passado só a pessoa sabe. Só a pessoa sabe. E aí a gente tem ali uma abertura, né? Através daquele momento que é muito forte, né? Muitas das vezes para a pessoa receber aquilo assim, nossa, mas só eu sabia, só eu e meu pai sabíamos e meu pai já se foi, sei lá. Tantas histórias assim, onde Deus usa do dom da profecia através de alguém para seja revelado ali a seu ministério, e aí a pessoa passa a crer, se arrepende, se converte a partir da ação do dom da profecia do passado. A mesma coisa acontece na profecia do presente. E aí, às vezes, você é uma pessoa que está buscando uma direção, você está querendo fazer se propor um novo desafio. E aí você está pedindo uma direção de Deus, você orou no quarto sozinho, não contou para ninguém da família, tá só você e Deus. E aí, em algum momento, alguém te para na rua, na igreja, sei lá, e começa a te dar um direcionamento, né? E aí você entende claramente que é Deus usando a pessoa naquele dom para te dar um direcionamento daquilo que é a necessidade do presente. E aí a gente tem a mais perigosa, que é a do futuro. Essa é onde acho que o texto aqui de Jeremias mais se encaixa e mais pega. Porque existem especialistas em provocar ilusões através de profecias. Especialistas em provocar ilusões. Eles detectam a pessoa que está mais emocionada no ambiente e já tem uma cartilha do que profetizar. E pior, tem alguns que até pesquisam a vida das pessoas antes pelas redes sociais e usam disso para mimetizar ou para imitar uma profecia real. E eu não estou dizendo aqui que não aconteça, tá? Não exista isso, existe. Opa, eu tive experiências pessoais nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos tentar extrair então aqui a segunda lição. Essa seria a segunda lição. 3 tipos de profecia: passado, presente e futuro. O passado, muitas das vezes, pode ser utilizado por Deus para que uma pessoa que não crê nele receba um impacto por alguém estar apresentando ali uma coisa do passado que era muito pessoal dela, e a partir disso a pessoa passa a crer, então deixa de ser incrédulo, se arrepende, crê, se converte, pura e simplesmente porque Deus revelou alguma coisa do passado. Na profecia do presente, às vezes você é um irmão que está pedindo uma direção de Deus, e Deus, por intermédio da comunhão dos irmãos, utiliza alguém para te dar um direcionamento naquilo que você tem orado aí no quarto, a sós com Deus, né? Isso acontece também. Mas a mais perigosa é a profecia do futuro, porque, como eu falei, tem pessoas que já têm uma cartilha de profecias futurísticas, pegam pessoas mais emocionadas ou estudam a vida das pessoas nas redes sociais e utilizam dessas ferramentas para enganar pessoas. O texto de Jeremias vai dizer que até inventam, né? Eles inventam essas coisas, profecias, e não falam nada da parte de Deus. Tá bem? Então vamos extrair agora do texto o tópico de fechamento aqui,
onde ele fala assim, olha, eles não falam nada de Deus. E aí aqui é o destaque para a gente pegar e tentar diferenciar quais são os profetas. Tipos de profetas. Como eu falei, o Balaão era um tipo de profeta que acertava todas. Ou seja, a profecia era de Deus, mas o profeta não. E como é que eu sei que o profeta não é de Deus? Poxa, mas às vezes ele acerta mesmo. Falou para tal pessoa que ia funcionar e funcionou. Falou para a pessoa fazer tal coisa, a pessoa fez e deu certo. É porque talvez Deus, pela misericórdia, atribuiu mesmo o dom. E a profecia vem dele. Mas aí a gente precisa tomar muito cuidado com o profeta, porque no final das contas, ele pode ser utilizado como o próprio Balaão para manipular situações e gerar brechas na sua vida para você cair em pecado, tá? Mesmo tendo acertado várias profecias. Então, como é que a gente detecta o falso profeta? E aí vai a terceira lição. Como é que a gente detecta o falso profeta? A maneira talvez mais fácil de interpretar, ou de identificar, ou de diferenciar um profeta correto, sério, de um falso profeta é a intenção do coração. Se você percebe que a intenção do coração do profeta é o recurso financeiro, como o Balaão, isso me dá indícios de que claramente o ser humaninho que está ali na sua frente, tentando te colocar coisas futuras como uma falsa ilusão, uma falsa expectativa, como citado aí no texto de Jeremias, esse cidadão tem alta probabilidade de ser um falso profeta, porque ele está buscando o dinheirinho, o recursinho, ou pior, poder, status. Então, meus amigos, minhas amigas, observem, pastores, observem, aqueles que vocês convidam, observem, investiguem. Qual é o interesse desse cidadão? Como é que já percebe no começo? A pessoa é convidada e já fala assim, olha, eu vou, mas eu preciso de tanto. É tanto só pra gente começar a negociar. E aí, não tô falando de condições mínimas, tá? A pessoa precisa pegar um avião e tudo mais. Mas tem umas coisas que fogem assim, né, do padrão necessário, do necessário. Não, eu quero tal voo, tal horário. Aí eu quero que lá no aeroporto tenha alguém para me recepcionar, vai me levar pro hotel. Tem que ser um dos melhores hotéis da cidade. Vou ficar hospedado 2 dias antes do evento. Aí eu quero que seja o quarto assim, assado. Quero que a alimentação seja assim, assado. Quero que quando eu chegar eu tenha um espaço reservado para mim, para sei lá quem mais. Depois também quero que na saída a gente vá para um lugar determinado, comer uma comida diferente. Ah, gente. Muito perigoso. Dá pra perceber, tem coisa que é fácil de perceber. Fácil. Talvez o pessoal geral da igreja não perceba isso. Mas quem tá convidando, quem tá organizando o evento, começa a perceber fácil esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento me leva
a interpretar que determinadas pessoas estão ali simplesmente pelo dinheiro. Pode ser que até acertem profecias, pode ser que até sejam usados por Deus em algum momento, mas de Deus não tem nada. Tá bem? Eu acho que é isso. Tinha mais coisas para falar aqui, mas acho que o tempo é o tempo necessário. Se Deus prover mais uma vez para a gente falar sobre esse tema mais adiante, eu abordo alguns outros aspectos. Existem outras formas de você detectar falsos profetas, mas acho que a mais descarada ela acontece já no convite. Eu queria convidar você para participar aqui do nosso culto, né? Do nosso evento. Ah, legal. Poxa, então vamos começar a negociar. Então coisas além do necessário, sabe? Uma passagem aérea, um lugar para poder se estabelecer. Mas profeta que é de Deus, gente que é de Deus não se recusa a ir de avião e pousar na casa de algum irmão que tem ali um quartinho separado, exige um hotel assim, e tal. Bom, então dá pra perceber aí já no convite, tá bem? Espero que vocês tenham sido abençoados aí. Espero que vocês cresçam, evoluam nesse sentido de interpretar aí profecias e profetas. Que Deus abençoe vocês mais uma vez. E até breve. Tchau, tchau.